Bom dia a todos! Hoje, quarta-feira, dia 21 de julho do ano de 2021, vamos dar sequência, vamos continuar, vamos prosseguir com a leitura do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões, uma obra póstuma editada e publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928, portanto, 3 anos após a morte do autor. Vale a pena referir, para os mais desatentos, que alguns destes textos que constam desta obra de Cândido de Figueiredo já foram referidos por Francisco de Gouveia no seu livro A História de Lobão e de suas gentes. Aliás, e de suas famílias. Portanto, para alguns, não é? E para aqueles que já ouviram estas histórias nas gravações que fiz a seu tempo dessa obra, desse livro de Francisco de Gouveia, vai ser uma repetição e vão ter a possibilidade de revisitar alguns desses textos. Portanto, vamos dar início, sem mais delongas, aqui ao terceiro capítulo do livro referido e que tem como título As Primeiras Aventuras. Até hoje, os meus amáveis plutarcos nunca julgaram oportuno referir-se à minha obscura meninice, e os plutarcos futuros, se os houvesse, não julgariam outra coisa. Mas eu não escrevo agora para os plutarcos, nem para o público. Escrevo para os meus rapazes e para as minhas pequenas, a quem não será indiferente o saber que até na meninice pode haver episódios sérios. Eu lhes conto. Os meus primeiros 6 anos vivi-os naquela modesta casa em que se deu o encontro semitrágico do Sr. Francisco com a menina Cândida. Faço aqui um parênteses para dizer, para nos situarmos, para os mais ou para os menos atentos, que o Sr. Francisco era o pai de Cândido de Figueiredo e a menina Cândida era a mãe de Cândido de Figueiredo. Portanto, na altura ainda solteiros, não é? Portanto, ainda não eram os pais de Cândido de Figueiredo. Voltando à leitura. A frontaria daquela casa, como já indiquei, fica junto e sobranceira à fonte pública do lugar, fonte cuja água me matou a sede muita vez e que me teria morto também a mim, se à criança e ao borracho. A água que escorre da fonte e não é precisa ao consumo público vai juntar-se poucos metros adiante numa larga poça, de onde atiram, a revezes, os donos das hortas contíguas para as convenientes regas. À beira da poça, que tem mais de 1 metro de profundidade e está muitas vezes cheia de água e lodo, vai o caminho que leva às hortas, tendo de um lado a poça, sem resguardos, e, do outro, uma pequena parede, junto da qual crescem urtigas e ervagem de várias espécies. Um dia, tinha eu apenas 3 anos, e nunca até hoje me esqueci desse dia, entretinha-me eu infantilmente, vendo nadar na poça os meus patos e atirando-lhes ervas que ia colher repetidas vezes junto da parede vizinha. De uma das vezes, assentei-me ao pé, à beira da poça, e afundei-me na água lodosa, que em poucos minutos me sufocaria se não desse um feliz acaso. Ao cimo da escada, que ladeia exteriormente a casa mencionada, meu pai estava carregando uma espingarda, porque ia nesse dia para a caça. Num dado momento, olhou para a poça por lhe parecer ter ouvido um baque, mas só ouviu os patos atribuindo-lhes o ruído que ouvira. Mas, rapidamente, sem que tivesse ainda desviado da poça os olhos, viu uns pequenitos braços erguerem-se acima da água. Meu pai largou a espingarda, saltou a escada num pulo, correu para a poça, meteu-se por ela dentro e arrancou-me debaixo do lodo. Imagine-se a alegria dele, verificando que eu ainda vivia. Depôs-me, coberto de lodo, numa toalha que minha avó tomou sobre os joelhos, procedendo carinhosamente à lavagem do feliz Traquinas. Se eu já discorresse, como eu lhe perdoaria então o desamor com que noutro tempo olhava para o Sr. Francisco. Há aqui duas ou três notas que eu gostaria de deixar, e sou eu agora aqui a fazer uma à parte, para melhor entendermos e para melhor situarmos aqui a meninice de Cândido de Figueiredo. Eu já referi, o que vou dizer já referi quando fiz as leituras do livro de Francisco de Gouveia, mas não é demais repetir. Portanto, a casa onde nasceu Cândido de Figueiredo é uma casa que fica ao fundo do Alcoce, neste momento está em ruínas,
não é? Mas é perceptível a sua localização, portanto fica antes, e para quem conhece a zona, antes dos lavadores públicos, e quem desce a rua, não é? Fica do lado direito. A fonte que ele refere também era uma fonte que existia nessa rua. Eu ainda me lembro de haver, portanto, era uma fonte que tinha uma bomba manual de ferro e que ficava ali muito perto, ficava ali a poucos metros da casa onde nasceu Cândido Figueiredo e onde viveu durante poucos anos. Não foram muitos, viveu ali durante alguns poucos anos. A poça é também nessa zona, fica um bocadinho abaixo da casa, ficaria entre a fonte, essa dita fonte que entretanto, há alguns anos atrás, foi destruída, portanto a poça ficaria entre essa fonte e os lavadores públicos do lado esquerdo, e ainda hoje existe, e hoje faz parte, como fazia à época, faz parte de um terreno particular, mas pode-se observar essa dita poça, que onde Cândido Figueiredo se ia afogando, pode-se observar da rua, portanto, e é visível da rua. Então, vamos, depois desta parte, desta informação lateral, não é? Vamos aqui ao quarto capítulo. Primeiras letras. Quando eu cheguei aos 6 anos de idade, aí por 1852, pois nascer em 19 de setembro de 1846, com sincero júbilo de minha avó paterna, visto que em igual dia tinha nascido o Sr. Dom Miguel I, quando eu cheguei aos 6 anos, dizia eu, já meus pais tinham 4 filhos que tornavam insuficiente a nossa habitação na Casa da Fonte. Pelo que meu pai adquiriu outra casa, com mais divisões, um grande pátio, forno, loja de adega e lagar, mesmo ao cimo da rua, ao lado do Passal. Pouco tempo depois, meu tio paterno António começava a dar-me lições de primeiras letras, obsequiosamente tentado pela vocação que, segundo diziam, eu mostrava para o estudo. Aquele meu tio era um solteirão triste e misantropo. Fora sargento no exército legitimista e jamais se consolou da vitória dos liberais. Conservou toda a vida, como relíquia, o seu capote militar e nunca levava de bom grado que lhe falassem do irmão Joaquim, que, sendo frade em Évora, fugiu do convento para se bater no exército de Dom Pedro contra o de Dom Miguel. Na batalha da Aceiceira, pelejaram os dois irmãos, ao mesmo tempo, em campos opostos. Em meu tio António, a devoção política corria parelhas com a sua devoção religiosa. No seu quarto, ao lado da sua cama, havia um grande e belo oratório em que as imagens emolduradas tinham no reverso a imagem de Dom Miguel de Bragança. O seu espírito não se parecia em nada com o do irmão Joaquim, que no convento se chamava Frei Joaquim de Santa Ana e, no século, Joaquim Pereira de Figueiredo. Este enjeitaria os hábitos eclesiásticos e fizera-se comerciante em Lisboa, onde vivia com certo luxo e grande comodidade. Colaborara com o Conde de Farrobo na gerência do Teatro de São Carlos. Fizera viagens à Itália para escriturar artistas e, da sua família, apenas mantinha correspondência com o meu pai. Como não tinha filhos, chegou a pedir a meu pai que me deixasse ir para a companhia dele em Lisboa, onde se encarregaria da minha educação. Meu pai hesitava e minha avó protestava, ordenando-lhe quase que não confiasse o filho à direção de um padreiro livre, talvez maçom, que me poderia arrastar à perdição da alma, e fiquei na aldeia. Então chegamos ao final da leitura de hoje, que englobou 2 capítulos do livro de Cândido de Figueiredo, da sua autobiografia. Amanhã iremos falar, iremos ler o capítulo 5º e eventualmente o capítulo 6º. Gostava de ter o vosso feedback se eventualmente vocês acham que eu deveria continuar as gravações com as leituras da totalidade do livro, não é? Isto por episódios, entre aspas, que seriam episódios curtos, não é? De 10, 15 minutos, não mais do que isso. Gostaria de ter o feedback da vossa parte relativamente a isso, porque eu também para estar aqui a ter este trabalho, fazer estas gravações e depois as pessoas não acompanharem, está bem, sempre ficará sempre um registro, não é? Ficará sempre um registro e um arquivo, de facto, da leitura da obra, não é? E do conteúdo da obra, porque também, como eu já referi, esta obra não está disponível para muita gente, não é?
Isto foram edições limitadas, são obras muito antigas e, de facto, só se conseguem comprar muito dificilmente em coleções particulares e a bom preço. Portanto, gostava de ter o vosso feedback, de facto, se acham que devo continuar com a leitura. Portanto, amanhã ainda vou fazer aqui uma leitura, em princípio depois da amanhã também, mas nos dias subsequentes gostava de ter o vosso feedback se de facto acham que era importante dar conhecimento, divulgar o resto desta obra de Campo de Figueiredo. Então hoje ficamos por aqui. Agradeço a vossa atenção, agradeço a vossa paciência para ouvir estas gravações, espero o vosso feedback e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.